Eu sou o Fernando Tupan, a gente está fazendo aqui vamos fazer uma entrevista com o Sérgio Villa-Lobos. O Sérgio Villa-Lobos, na quarta-feira, às 17 horas, vai fazer o lançamento do livro Póstumo de Sérgio Villa-Lobos e Marcos Prado, que é uma editora curitibana aqui, comandada pelo Samuel Ferreira lá. Então, o Sérgio vai contar para a gente a história do livro, mas antes de falar qualquer coisa, ele vai contar: a poesia paranaense curitibana morreu ou está mais viva do que antes? Acho que está extremamente viva. Tanto que nós vamos lançar 3 livros na biblioteca no dia 22, não é só um não. Esse aqui, que ele falou, mais a Caverna dos Destinos Cruzados, que eu escrevi com a Mônica Berger há uns 5 anos atrás, mas ele vai ser relançado pelo selo da Demônio Negro de São Paulo, com uma remodelagem do livro, assim, e com um baralho de tarô que acompanha. Então, uma edição de luxo, né? E o livro do Tadeu também, o Tadeu, recém-eleito por unanimidade na Academia Paranaense de Letras. Ele vai lançar Os Bêbados Amam Demais, chegou ontem o livro até. Então são 3 livros, né? 3 poetas, 3 livros, mostrando a força da poesia paranaense. Nós já fizemos lançamentos lá na biblioteca memoráveis, né? Teve os Catalépticos, que foram... Nós esgotamos a tiragem, imagina, se hoje se consegue fazer isso. Nós vendemos mais de 1000 livros no dia do lançamento. Acabou, não tinha mais. E um dia de chuva, a gente falou, cara, não é ninguém, lotou, total. O último lançamento que eu fiz lá foi dos 12 Trabalhos de Hércules, junto com o livro do Sol e do Marquezinho, também tinha uma multidão de gente. Então a gente espera que vá. Nossos amigos, pelo menos, né? Temos mais de 500 amigos, com certeza. E vamos tentar vender essa tiragem. Depois, nós vamos lançar... Já foi lançado em São Paulo, né? No Estúdio Lâmina, no evento chamado Garçonnière, que é uma homenagem ao Oswald de Andrade. Foi muito legal. Foram vários poetas lá do movimento neomarginal, todos eles recitando os nossos poemas e recitando poemas deles. E depois um show sensacional numa banda chamada Metogalova, que é de uma siberiana que mora em São Paulo, um duo tecnopunk. Ela canta e um brasileiro toca os teclados. Então teve um show muito legal. Sérgio, conta pra gente qual que é a principal característica da poesia paranaense comparada com a poesia carioca e paulista, que Curitiba é o celeiro dos poetas brasileiros e tem a melhor poesia do Brasil. Conta pra nós. Cara, eu vi a diferença, por exemplo, da poesia do Rio de Curitiba, assim, bem clara, assim, no evento que nós fizemos, quando eu lancei meu primeiro livro solo, chamado Piada Louca. A gente fez um Radiocaus, né, que é aquele evento um programa de rádio, de poesia, que o Samuel Lago e o Rodrigo Barros fazem. A gente fez ao vivo no Rio de Janeiro, no estúdio do Arnaldo Brandão, e que era sócio do Tavinho Paes, que morreu recentemente. Então o Tavinho Paes convidou os poetas cariocas para nos recepcionar e a gente fazer um evento lá no estúdio do Arnaldo Brandão, lá em Botafogo. E daí ficava muito evidente assim, a diferença entre... Então nós fizemos um evento lá no estúdio do... Tavinho Paes? Do Arnaldo Brandão, na verdade, né? E do Tavinho Paes, e eles chamaram os poetas cariocas, daí ficou muito evidente essa diferença. Os poetas cariocas, teatrais, assim, eles todos sabiam o texto de cor, e tipo, vamos comparar assim, Blitz, sabe Blitz? Uhum. Mas não tinha muita profundidade, assim. Daí os poetas curitibanos todos lendo livros, assim, né? Tinha uns 5, 6 poetas curitibanos, estava o Marcelo Sandman, que estava fazendo mestrado no Rio, apareceram várias pessoas lá.
E só que os poemas mais, sabe, elaborados, vamos dizer assim. Eu me lembro assim que uma vez o Chacal esteve aqui em Curitiba, daí eu e o Marcos Prado encontramos ele ali no Largo da Ordem, na casa Romário Martins, né? Daí ele falou pra gente, cara, eu posterguei muito assim pra vir a Curitiba porque eu tinha medo, que eu achava que eu não tinha nível poético assim para o mesmo nível que vocês. Mas, porra, eu tô adorando estar aqui, não sei o quê. Ver que vocês gostam da minha poesia também, mas eu confesso que eu tinha medo de vir para Curitiba. Já São Paulo, cara, é um negócio tão diverso. Eu morei 20 anos lá, né? E daí no final eu conheci vários poetas lá. Eles têm muitos saraus, né? E é difícil até você dizer que tem um estilo em São Paulo, que são vários estilos. Eles gostam muito dos concretistas, como nós também, né? Não são que nem os cariocas, que atrás tem um ou outro assim, mas lá tem muita gente de fora. Então, por exemplo, tem um grande amigo meu, Daniel Rato, que está há muitos anos lá, ele é do Ceará, então ele tem aquela verve do nordestino, né? Recita o poema de cabeça e tal. Mas, sabe, é algo que eu vi poucos poetas assim que eu gostei mesmo lá, da obra deles, sabe? Poucos, mas tem uns geniais. O maior poeta vivo do Brasil hoje é Augusto de Campos. Tá 94 anos, continua genial, né? Ele fala que não escreve mais, né? Ele traduz e tal. Ele disse numa entrevista que esse negócio de idade mudou com o tempo. Que antes 50 era 50, agora 50 é 40, 60 é 50, 70 é 60, mas 90 é 90 mesmo. Ele não consegue mais criar poesia, né? O que é esse livro, Sérgio, que você vai lançar aqui na biblioteca quarta-feira, 17 horas? Esse livro é curioso, assim, porque Marcos Prado morreu há muitos anos, né? Nem sei mais quantos. E quando ele estava vivo ainda, a gente brincou de vamos fazer um livro póstumo de Sérgio Villa-Lobos e Marcos Prado. Ele sabia que ia morrer logo, né? E eu também achava, porra, do jeito que era a vida naquela época lá, que talvez eu não morresse também, né? Então nós escolhemos os poemas. Só tem um poema que foi escrito depois da morte dele, que é Punk Musa, que eu achei uma carta que ele me mandou em Manaus, eu estava em Manaus, e ele me mandou uma carta com umas dicas, assim, uns versos. E daí eu usei esses versos e escrevi a música, a letra, né? Depois foi musicada pelo Ferreira, do Beijou a Força, né? E o interessante desse livro, cara, isso daí foi produzido pelo Samuel Lago, bem caprichado, a parte gráfica dele é bem bacana. Tem, por exemplo, um coração de porco aqui, a foto que o Samuel tirou parece um coração humano, né? E no começo aqui tem um QR Code que te leva às músicas. Se você entrar aqui no QR Code, praticamente todas as músicas, todos os poemas foram musicados. Então você ouve a playlist do livro. Você ouve o livro e tem pessoas recitando poemas também, como o Abu Janra. O Abu Janra recita 2 poemas aí. Cara, melhor cara que eu vi na história, assim, né? Como a poesia curitibana tem muito de musical. Isso, por que será que acontece isso? É uma coisa que a gente não vê em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Tem algumas características, por exemplo, escrita em parceria. Você não vê. Os poemas de São Paulo, o Carioca é um cara que vai sozinho. Aqui não, tem 3, 4, às vezes, um poema que a gente, não sei se fomos nós, acho que sim,
Na época da contrabanda a gente começou a compor, e compor música é parceria, né? Um faz a música, outro faz a letra. E daí a gente levou isso para a poesia. Começamos a escrever em parceria. Então todos os poemas desse livro são escritos em parceria. Eu e o Marcos, todos, né? É algo que não se vê por aí, né? E a parte musical foi por causa das bandas que a gente escrevia. Eu era letrista de música e o Marcos era um poeta. Então ele me ensinou a ser poeta e eu ensinei ele a ser letrista, né? E daí deu certo, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, nós estamos aqui no Bar da TT, aqui no Alto da 15, é um lugar, é um antro aqui que reúne poetas, músicos aqui, na 7 de abril, quase esquina com a Rua 15. Se você não conhece, você tem que pintar aqui sempre depois das 3 da tarde, que sempre tem algum poeta, algum louco que anda no underground curitibano, no submundo, que você vai gostar. Por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista aqui nesse momento e está o Plínio Gonzaga aqui, que é um outro poeta de Curitiba e que nas horas vagas ele se transforma num corretor de imóveis. Então, cada um de nós aqui tem uma maneira de ver, diferente de ver o mundo, e sempre a poesia foi um lado... Como que eu posso te falar? Um lado natural que veio sendo desenvolvido. O Sérgio passou alguns anos no Banco do Brasil e hoje ele é poeta em tempo integral e vem fazendo muitas coisas. Sérgio, vamos fechar. Conta para nós o que você tem, alguma mensagem que você queira passar, e se podia até dar um toque, o que você está fazendo atualmente. Eu trabalho muito com produção cultural, né? As pessoas, hoje em dia, essa parte cultural, as pessoas se viciaram em projetos. Ninguém aceita mais comprar um livro de R$30, acho que é muito, ele quer de graça, né? Porque foi algo que foi se desenvolvendo, pro bem ou pro mal, né? Então eu trabalho com isso, eu faço projetos de artes plásticas, de literatura, de música. A pessoa não sabe escrever um projeto, logo vão saber com a inteligência artificial, se já não está utilizando, claro que estão, né? Eu não vou mais ser preciso, né? Mas por enquanto eu trabalho com isso nas horas vagas que eu tenho, estou aposentado, graças a Deus. E a poesia, cara, para mim é um negócio interessante, assim. Eu posso ficar um ano sem escrever um poema, mas se eu resolver escrever, eu faço imediatamente. Eu consigo escrever. Nunca tive branco, assim, de drama, não consigo mais escrever nada, tal, não sei o que. Sempre me veio. E como eu participo da Orquestra Sem Fim, que é uma banda que alguns consideram a melhor banda do Brasil hoje. O vocalista da banda, tua não considera. É o Urtigão, né? O ex-vocalista do Voluntários da Pátria, aquela banda de São Paulo, chegou para ele: vocês são o melhor do Brasil hoje, cara. A gente tá vendo que a poesia paranaense chegou aqui à Academia Paranaense de Letras. O Tadeu Wojciechowski, eu nunca consigo falar certo, ele foi meu professor de português no Cefet há uns 40 anos atrás e não aprendi a falar o nome dele. Ele chegou agora é um imortal paranaense. Você está pensando em virar imortal também, Sérgio? Ele quer, né? Só que tem outros da fila. Tem o Roberto Prado, acho que tem que ser antes. O Hamilton Faria, primo dele. Acho que foi. Mas o Tadeu tem 10 anos a mais do que eu. Quer dizer, eu tenho 10 anos para entrar na academia. Eu não estou preocupado com isso ainda. Mas é interessante que a academia era um negócio que a gente tirava sarro, tal, não sei o quê. Agora vários amigos nossos estão lá, o Fernando Severo, né? O Luci Colim, a Giovanna Madalosso, acho que a Alice, o Dante Mendonça, o Hernani Buchmann, Alice Ruiz, eu acho que vai ser a próxima. Boa. Se ela aceitar.
Então, mudou, né, coisa. Não é mais aquela coisa careta e tal, não sei o quê. E o Tadeu tá a fim de revolucionar o negócio lá, né? Tá. Então aqui o blog do Tupã encerra, convido vocês a nessa quarta-feira às 17 horas irem na Biblioteca Pública do Paraná, acompanharem aqui o lançamento do livro, comprar um livro que é bem baratinho, R$30. Os outros livros também são nesse preço, Sérgio? O do Tadeu é 30, o da Caverna é 70, mas vai com baralho de tarô que daqui a alguns anos vai valer uma grana fodida. Então você que não Esse é um investimento, não é uma compra do livro. Você que não conhece a poesia curitibana, paranaense, brasileira, a melhor poesia do Brasil, vá até a biblioteca, vejam os livros e eu convoco vocês a acompanharem o blog do Tupã no Instagram, Fernando Tupã, blog do Tupã. Então acompanha a gente e até a próxima, que eu não sei quem a gente vai entrevistar, que ainda a gente está decidindo. Obrigado, Sérgio. Falou.